a gente vai se dar uma fala aqui. Bom dia, galera! Bom dia. Aconteceu uma coisa rara, né, e burra da minha parte. Deixei a aula ficar só na correção de exercício, acabei não usando o final da aula para introduzir uma nova matéria, e aí perdemos um dia de tarefa, né? Para a galera, de repente, que tem outros compromissos aí, foi bom. Mas, ó, finalmente, tô ensaiando já. Última aulinha teórica do volume 2. É claro que não vai rolar bicudo, porque na próxima aula eu quero corrigir as tarefas dessa aula. Mas já vai dar para te fazer um exercíciozinho. Se o cara fala só área de triângulo, a maioria acha, isso aí eu já sei fazer. E de fato, a maioria de vocês deve lembrar que se eu tenho um triângulo qualquer, se eu chamar de base esse lado aqui horizontal, se eu traçar a altura, como toda altura é medida perpendicularmente à base, né? Medir a altura de uma pessoa tem que medir perpendicularmente ao chão, senão pode te iludir, certo? Todo mundo sabe, eu acho, que para calcular a área de um triângulo, conhecendo essas duas dimensões, é só fazer base vezes altura sobre 2. Eu poderia perguntar a justificativa, porque ano que vem que nós vamos deduzir essa área. Mas eu poderia perguntar a justificativa. Por que sobre 2? Sim, né, nesse aqui não daria para fazer um quadrado, né, mas é um paralelogramo que foi dividido ao meio. Perfeito. No caso de um retângulo, né, fica bem fácil também de perceber isso, né? Se eu divido um retângulo ao meio, eu tenho dois triângulos. Se os lados deles são A e B, eu multiplico A vezes B e divido por 2, né? Nada demais. Muito bem. O problema é que nem sempre o problema fornece a base e a altura para tu só chegar lá e multiplicar. Às vezes o problema fornece outros tamanhos. E claro, tu já sabe bastante coisa de triângulo. Tu sabe que dá para aplicar semelhança de triângulo. Tu sabe que dá para aplicar seno, cosseno e tangente, que é semelhança de triângulo previamente tabelada. Dá para aplicar lei dos senos e lei dos cossenos, né? Mais duas técnicas. 4 técnicas. Temos Pitágoras na manga, sempre para triângulos retângulos. E assim vai. Então tu acaba te virando, obtém a base e a altura e faz a conta. Esse é o certo. Mas às vezes tem questões tão clássicas de aparecer, para que tu não perca tempo pensando como agir, a gente já vai treinar essa situação para ficar agilizada, né, a tua maneira de resolver o problema. Então imaginem vocês que em vez de ter a base e a altura, eu tenho dois lados do triângulo e um ângulo entre esses lados. Então em vez de ter a base e a altura, eu tenho dois lados e um ângulo. O que eu posso fazer nesse caso? Eu traço a altura, que é perpendicular à base, como eu disse, vou chamar de H. Se eu tenho esse ângulo, se eu fizer seno, que é cateto oposto sobre a hipotenusa, e observe que eu estou fazendo seno neste triângulo retângulo aqui. O triângulo original não precisa ser triângulo retângulo, porque eu fabriquei um triângulo retângulo com altura. Então eu aplicando um seno de alfa, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa, eu descubro a altura. Passa multiplicando, a altura é A vezes seno de alfa, ou seno de alfa vezes A. Como é que se determina mesmo a área de um triângulo? Base vezes altura sobre 2. Só que quanto que vale a altura? Seno de alfa vezes A, ou A seno de alfa, né? Então tu vê, uma outra forma de calcular a área de um triângulo é multiplicar dois lados pelo seno do ângulo entre eles e dividir por 2. Pô, cara, eu vou te falar que em todo o meu ensino médio nunca me falaram dessa fórmula. Mas eu acredito que se caísse uma questão como essa no vestibular, eu conseguiria resolver. Porque eu era bom em seno, cosseno e tangente. Então eu acho que eu ia ter a ideia de traçar a altura, aplicar um seno para achar a altura e usar a fórmula clássica, entendeu? Só que se eu tivesse exercitado usar essa nova fórmula, lado, vezes seno do ângulo entre os lados sobre 2. Talvez só de bater o olho no triângulo eu já resolvesse em 30 segundos. Algo que eu demoraria de repente 1 minuto e meio, 2, para fazer por um outro caminho. E como eu já falei para vocês, velocidade é importante hoje nos concursos e vestibulares. Nova fórmula. Nova fórmula para calcular área de triângulo. Uma situação mais delicada
uma situação mais delicada é quando a gente só tem os lados. A gente não tem altura, não tem ângulo nenhum e conhece todos os lados do triângulo. Então imagine um triângulo qualquer de lados A, B e C. Essa questão, né? Será que é possível calcular a área de um triângulo só a partir dos lados, sem mais nada? Era uma questão já há muito tempo, né, que os matemáticos pensavam sobre isso. E um sujeito, depois de um trabalho bem feito, ele conseguiu desenvolver uma fórmula que permitia calcular a área conhecendo apenas os lados de um triângulo qualquer. Essa fórmula, às vezes até no fundamental a gente chega a dar uma trabalhada nela, no finalzinho, lá no 9º ano, é a chamada fórmula de Herão. A fórmula de Herão é bem bonitinha, ó. A área do cara é igual a raiz quadrada de P que multiplica, P menos A que multiplica, vai, P menos B que multiplica, P menos C. Onde P, embora lembre perímetro, é o semiperímetro. É a soma dos lados dividido por 2. Semiperímetro por ser a metade de um perímetro. Olha que bonitinha a fórmula. Bonitinha porque o matemático sábio teve a habilidade, né, de deixar ela bonitinha, porque originalmente ela era bem pior que isso, né? Substitui aquele P no lugar do P e faz as continhas para ver, né, o monstro que vai ficar, certo? Mas, ó, assim fica gostosinho de usar. Tens um triângulo, só tem os lados, não tem jeito. Te agarra no Herão e vai embora. Essa fórmula, tu vê, ó, eu vou fornecer na prova essa fórmula, mas eu precisaria consultar os últimos vestibulares da UFSC para ver se eles têm fornecido. Então também não dá para garantir que tu em qualquer vestibular vai ter a fórmula. Às vezes tu vai ter que praticar um pouquinho para ela ser tua, né? Tu já usou tanto que, não, Herão é fácil. Calcula o semiperímetro e faz. A raiz quadrada do semiperímetro multiplicado por ele menos um lado, vezes ele menos outro lado, vezes ele menos o terceiro lado do triângulo. Muito bem. Eu lembro que na minha última prova dessa parte, eu coloquei um triângulo assim, ó. Eu coloquei um triângulo assim. Calcule a área do triângulo. Bom, como eu falei pra galera que ia ter a fórmula de Herão, né? A galera não teve nem dúvida, né? Pô, é óbvio, vamos lá. Vamos aplicar Herão aí, que vai ser uma delícia. Quanto é que é o perímetro? É 12. Então, o semiperímetro. Então, foi lá e calculou o P, que é 6. Aí joga na fórmula. Semiperímetro vezes 6 menos 5. 1 vezes 6 menos 4. 2 vezes 6 menos 3. 3, beleza. A área é igual. 6 vezes 6, né? Claro que a raiz de 6 vezes 6 é 6, né? Beleza? Achamos a área. Se fosse centímetro, centímetro quadrado, como eu não falei unidade, unidades de área. Beleza. Só que esse triângulo é um triângulo famoso, né? É um triângulo de que tipo? Pitagórico, ele tem até um nome especial, mas além de pitagórico, ele é retângulo, porque para ser pitagórico tem que ser retângulo. A gente poderia confirmar isso para quem não lembra, né, de que o 3, 4, 5 é um triângulo retângulo. A gente poderia fazer o teorema de Pitágoras, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 4, 16, 16 com 9, 25. E 5 vezes 5? Já que é um triângulo retângulo, eu poderia imaginar que um dos catetos é base e o outro cateto altura. Então é muito mais fácil fazer base vezes altura sobre 2. 3 vezes 4 dividido por 2, muito melhor do que aplicar Herão, né? Então cuidado, às vezes a fórmula estar presente pode ser uma distração. Pode ser uma distração. Se o cara não tivesse a fórmula de Herão, provavelmente faria em 10 segundos o exercício. 3 vezes 4, 12, 6, próximo. Enquanto por Herão muitos erraram ainda na hora de fazer. Né? Então na hora que eu fui corrigir a prova, eu vi bastante gente gemendo, aquele pontinho doído que a gente perde, né? De às vezes não olhar com outros olhos, com calma, principalmente calma. Mas como eu não sou muito de fazer Ctrl+C, Ctrl+V, dificilmente essa questão vai cair de novo. Né? Agora é contigo, meu querido. Vamos selecionar uma paginazinha bonita aí pra gente praticar, ó. Página 58.
Faz ali a página 58. Começa agora, que aí empacou, chamou, eu corro aí e te ajudo. Vamos tentar usar essas 3 fórmulas aí que a gente viu para área de triângulos. Ou tu usa a clássica, ou tu pode usar aquela nova ali que a gente desenvolveu bem facilzinha, ou se só tiver os lados, herão. Beleza, a minha tá aqui. Página 58.